Maravilhas, bem-vindos a mais um episódio do MKCast, o podcast da Mary Kay. Nós estamos muito chiques porque nós temos convidados maravilhosos, inclusive fora do Brasil. É isso mesmo, Priscila? É isso mesmo. Você me ajuda a receber com muito carinho, assim como vocês aí de casa. Vamos receber com muito carinho a gente daqui, ela lá da casa dela. Vamos receber a nossa top 1 do Brasil, a diretora nacional sênior de vendas independente, Daniele Fontana! Bem-vinda! Ô Dani, o que queria saber de você? A gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua história. A gente sabe que você já estava no mundo da beleza como esteticista, maquiadora, mas como que você chegou na Mary Kay? Como é que foi para você começar? Quando começou? Enfim, a gente sabe que você tem 15 anos de empresa, ou seja, você tem uma história maravilhosa de conquistas, de sucesso, histórias incríveis. Mas como é que foi para você o comecinho? Como que você começou na Mary Kay? Conta pra gente. Na verdade, eu gosto muito de contar o meu início, porque no meu início existem várias coisas que são já um direcionamento para a consultora, porque muitas vezes ela falha em alguns pontos, eu já falei muitos nesses pontos no meu início, e também muitos acertos, né? Então, olha só, eu amo contar essa parte, por quê? Porque eu conheci Mary Kay 4 anos antes de eu iniciar como consultora. Eu trabalhava nessa época numa loja e veio uma consultora na loja, me apresentou os produtos da marca Mary Kay que eu nunca tinha ouvido na vida e eu comprei 3 produtos. E aí, na época, ela me falou dos produtos, eu comprei e ela me ofereceu a oportunidade de Mary Kay. Só que ela desapareceu, ela sumiu. E, inclusive, os meus produtos começaram a acabar e eu não sabia de quem comprar. Não fazia ideia de como encontrar essa consultora. Uma época que não tinha rede social, uma época que não tinha a facilidade do WhatsApp, né, dos smartphones. Então, eu perdi completamente o contato com ela. Então, essa consultora, pessoa que me ofereceu a oportunidade, ela me vendeu os produtos e ela desapareceu. Ponto. E aí passei um tempo ali, nossa, utilizando o restinho do produto que eu não encontrava de quem pudesse comprar. E aí passou 2 anos que ela me vendeu os produtos. Um dia minha mãe me ligou e ela disse assim: Dani, eu tenho uma conhecida que está indo para a tua cidade, tu pode receber ela? E eu só tinha o meu filho mais velho, Pedro, e a Natália. E eu disse: ai, mãe, eu recebi uma mulher que eu nem conheço aqui em casa. E ela, por favor, tu pode receber ela? E eu, ai, mãe, assim, ó, por respeito à minha mãe, eu recebi essa pessoa na minha casa. Gente, e eu lembro como se fosse hoje, que eu tava de pijama, quando eu recebi na minha casa. E eu tava com a minha filha do meio, a Natália, pendurada na teta quando eu abri a porta. E aí lá vem ela caminhando, toda elegante, toda bonita, Nossa, eu achei aquela mulher um espetáculo. E é a Rose Guiar, ministradora, né? E ela entrou na minha casa, e ela sentou no meu sofá, e ela começou a conversar comigo, me falar de Mary Kay. E nessa época, gurias, eu era sacoleira. Eu vendia roupa de sacola, ia para São Paulo, buscava roupa de sacola, vendia na minha cidade para algumas pessoas que eu conhecia em parceria com a minha mãe. E a Rose me apresentou a oportunidade de Mary Kay, me explicou sobre me tornar uma consultora. Eu falei para ela que já tinha conhecido a marca e que a guria tinha desaparecido da minha vida e que eu tinha achado os produtos incríveis. E ela me falou sobre me tornar uma consultora e eu falei para ela que eu teria que conversar com meu marido e que eu voltaria a entrar em contato com ela. E aqui é um ponto muito importante. Às vezes a gente fala o seguinte: eu vou conversar com meu marido. Mas, na verdade, o que a pessoa está buscando? A pessoa vai buscar a aprovação de alguém, de algum familiar, de alguém que seja importante para ela. E na época nem era meu marido. Na época realmente era minha mãe com quem eu trabalhava vendendo roupa de sacola. E aí eu disse para ela que entraria em contato com ela novamente. E aí o que aconteceu? A Rose acabou indo, eu entrei em contato com minha mãe disse assim: olha só, não tem como vender roupa mais cosmético, nada a ver uma coisa com a outra. Então, ou a gente vende uma coisa, ou a gente vende outra. E aí, então, a gente decidiu continuar com a roupa e não com o Mary Kay. E aí eu fiquei com o coração na mão por não iniciar, mas não iniciei. Só que, e aí vem um ponto importantíssimo, consultora de beleza. A imagem da Rose ficou na minha cabeça. Eu achei ela elegante, eu achei ela educada, eu achei ela uma mulher com uma energia ótima. Aquele registro dela ficou em mim.
ela foi embora. No outro dia eu falei para ela que eu não ia iniciar. E aí ela, né, conversou mais um pouco comigo, eu disse que realmente não ia iniciar. Só que quando a Nath era um bebê de 9 meses, eu descobri que estava grávida pela 3ª vez da Rafa. Elas têm uma diferença muito pequena. E aí, quando eu engravidei pela 3ª vez, a gente desfez o negócio da roupa, né? Minha mãe disse, não tem como, com 3 filhos, ficar carregando sacolada de roupa para lá e para cá, vamos desfazer a ideia. E a gente parou de trabalhar com roupa. E aí a Rafa nasceu. 5 meses depois, eu comecei a fazer um curso de maquiagem, me tornei maquiadora, fui trabalhar num salão de beleza, ganhava R$ 25 cada maquiagem que eu realizava. E aí eu comecei, ao conversar com as mulheres, perguntar para elas como elas costumavam cuidar das suas peles, como elas costumavam se automaquiar. E aí de tantas vezes eu ouvi elas dizendo, não sei qual a maquiagem utilizar, qual o produto melhor para minha pele. Eu comecei a pensar, nossa, e se eu vendesse alguma linha de produtos para essas mulheres? Se eu tivesse algum produto na mão para poder oferecer na hora aqui que eu tô fazendo a make ou até mesmo depois. Aí, o que veio na minha cabeça, gurias? Mary Kay. Quem veio na minha cabeça? A mulher educada, elegante, queridona, que me ofereceu a oportunidade de uma maneira incrível. E aí eu pedi o contato dela para minha mãe. E aí vai uma dica muito importante. Não fique trocando de número de celular. Porque a minha mãe me repassou o contato da Rose, eu mandei uma mensagem para ela. Oi, Rose, tudo bem? Aqui é a Dani, filha da Ilan. Eu gostaria de saber como faço para me tornar uma consultora. Ela prontamente me atendeu, me explicou. Eu iniciei, fiz meu primeiro pedido de 40% e oficialmente me tornei uma consultora. O que eu quero dizer aqui, tá? Eu gosto muito de contar na parte do meu início, porque no meu início, alguém me ofereceu a oportunidade 4 anos antes de eu me tornar uma consultora. Ou seja, eu sou um não de 4 anos. Eu sou alguém que levou 4 anos antes. Eu sou uma pessoa que levou 4 anos para iniciar, desde o momento que eu fui exposta à marca, desde o momento que eu conheci os produtos. E eu fiquei com vontade de iniciar. Coisas aconteceram na minha vida que eu não iniciei. Então, qual é um erro que muitas vezes as consultoras cometem? Elas oferecem a oportunidade uma vez para aquelas pessoas e desaparecem. E elas não trabalham a recorrência do convite. Eu convidei, deixa eu ir buscar essa pessoa de novo, deixa eu oferecer de novo, deixa eu trabalhar minha lista infinita, como eu ensino para minha equipe. Por quê? Porque a consultora fica assim, eu não quero ser chata, eu não quero ser insistente. Mas a vida das pessoas muda horrores nesse meio tempo. E a minha vida mudou. E eu busquei Mary Kay. Só que eu busquei quem? Eu busquei aquela segunda pessoa que me ofereceu a oportunidade de Mary Kay, pela imagem que ela me deixou, né, no registro. E realmente a primeira pessoa que me ofereceu Mary Kay, eu nunca mais encontrei essa pessoa, nunca mais eu tive notícia dessa pessoa. E aí eu fico pensando, meu Deus, ela poderia ter talvez iniciado alguém que deu muito certo em Mary Kay, né? Então esse foi o meu início. Eu tenho uma pergunta no sentido de planejar, né, tudo que você já alcançou, e é até uma curiosidade que eu sempre penso. Quando você começou aí o seu negócio para valer e decidiu fazer Mary Kay a sua renda prioritária, a principal, e fazer o negócio independente focado, por exemplo, na sua carreira. A pergunta é, aconteceu? Você foi trabalhando e o resultado veio? Ou você planejou esse seu crescimento? Não houve assim um planejamento logo no início, porque eu acredito muito, tá, na expansão da mente daquela consultora e que ela vai desenvolvendo o negócio e ela vai se autodesenvolvendo, ela vai expandindo a mente dela e a visão, principalmente em relação a dinheiro. Eu gosto muito de falar disso, por quê? Porque eu percebo, tá? Eu percebo porque eu vivi isso, eu percebo porque isso me acompanhou durante bastante tempo e eu percebo isso nas pessoas que eu lidero. Muitas vezes as mulheres, elas têm uma dificuldade de lidar com essa questão monetária, com essa questão de dinheiro e com a questão do enriquecimento mesmo. Porque a gente sabe que as mulheres podem enriquecer mesmo, desenvolvendo Mary Kay, ganhando, tendo ganhos muito acima da média, sabe? Só que o que acontece? Eu comecei como consultora de beleza. O meu objetivo na época, bem nessa época que eu contei pra vocês, era ganhar R$1.000. E aqui vai, talvez, um ponto que uma característica minha, tá? Que me acompanha desde o início que eu me tornei consultora. Eu sou muito numérica. Eu nunca vou dizer assim, eu quero ganhar muito, eu quero ganhar pouco. Não, eu sempre trabalho a especificidade dos números. Eu iniciei na Mary Kay para ganhar R$1.000.
E essa pergunta eu faço absurdamente para as consultoras e para as diretoras. No entanto, que eu ensino para as minhas diretoras, a meta mais importante de vocês é a meta de bonificação. Porque a bonificação, ela é uma meta que ela é um objetivo e, ao mesmo tempo, ela é recompensa. Né? Então, é muito importante a consultora se perguntar quanto eu quero ganhar nesse negócio. Então, eu iniciei para ganhar R$1.000. E aí, no meu primeiro mês, eu ganhei mais de 1.400. Eu enlouqueci. Eu pensei, meu Deus, olha, eu iniciei porque eu não queria terceirizar a educação dos meus filhos. Eu tinha 3 crianças pequenas, eu tinha 3 bebês, não tinha rede de apoio, né? Como as pessoas falam hoje. Morava numa cidade muito pequena, distante da minha família. Então, eu não queria botar eles o dia inteiro numa escolinha, né? Eu queria poder acompanhar o crescimento deles. E aí eu pensava, eu não vou voltar para o mercado de trabalho, para o comércio, onde eu vou ganhar um valor que vai ser para pagar a escolinha deles o dia inteiro. Eu quero ser uma mãe presente. E aí, o meu objetivo, eu entrei na Mary Kay para fazer esses R$1.000. No meu primeiro mês eu já ganhei 1.400, no segundo eu ganhei 1.600, no terceiro eu ganhei quase 2.000 com a venda. E aquilo, tipo assim, ó, é como se esses 3 primeiros meses eles tivessem me carimbado. Bota um objetivo, alcança o objetivo. Tu bota um objetivo, tu alcança o objetivo. E aí, o que acontecia? Eu metralhava a ministradora, a Rose, com perguntas. E um dia, totalmente sem noção, e eu sei que fazer, eu sei, isso não é elegante, isso não é educado, tá? Não é, eu sei disso. Eu perguntei para ela o quanto que ela ganhava. E aí, eu tinha uns 2 meses, mais ou menos, de Mary Kay, e ela me respondeu que ela ganhava R$12.000. E essa talvez tenha sido a primeira grande expansão da minha mentalidade em relação a poder crescer e avançar. E eu disse, o quê? 12.000! Só que assim, 12.000 há 15 anos atrás, hoje já é dinheiro, imagina há 15 anos atrás. Era muito. E aí a Rose me falou uma frase assim, Dani, eu ganho 12.000 e na Mary Kay não existe uma... Nossa, essa frase dela é ótima e eu quero que as mulheres coloquem isso na cabeça. Em Mary Kay, não existe vagas limitadas para se ganhar bem. Ou seja, eu ganho os 12.000, tu pode ganhar os 12.000. E aí eu falei para ela, Rose, eu posso. E ela, tu pode, claro que tu pode. Tu precisa tomar a decisão de avançar no teu negócio e se tornar uma diretora de vendas. E aí foi quando eu perguntei para ela, o que eu preciso fazer? E ela me falou exatamente ali o que eu precisava fazer. Eu não fiquei, nossa, não, eu não fiquei. Ok, tem que iniciar pessoas, vou buscar essas pessoas, vou oferecer oportunidade. Na sequência, eu me tornei diretora de vendas. E aí, ao longo da minha carreira, gurias, eu fui tendo contato com algumas outras diretoras. E aí, eu continuei fazendo isso, mesmo não sendo muito elegante, de perguntar para ela quanto elas ganhavam. Um dia eu perguntei para a Sandra, no almoço, a Sandra Lima, ela estava com um tablet, tipo, era dia 15 do mês, ela virou assim o tablet, ela já estava com um valor muito expressivo, e a minha mente e ela falou, eu também quero. E ela também falou isso, Mary Kay é um negócio que não tem vaga limitada. Mas falando no planejamento, como é que uma consultora chega para você e fala, Dani, eu quero conquistar tal programa, tal coisa, enfim, como tal é que ganho, você... né? Tal ganho. Esses ganhos, exato, seja os R$1.000 que você começou, ou os 12.000 que ela queira. Mas como né? é que você faz o planejamento, o seu e o dela, né? Imaginemos que eu estou sentada aqui com a Priscila Viesa, e aí a gente vai fazer um planejamento sobre o que ela quer com Mary Kay. Então, na verdade, o planejamento que eu executo, e aí eu comecei a executar baseado em aplicar uma série de planejamentos que não deram certo, e aí chegar nesse formato que eu trabalho hoje. Eu trabalho 3 pilares. 3, tá? O que, o como e o quando. E aí eu vejo que muitas vezes as consultoras, elas focam muito no como, elas falham no o quê e elas não determinam o quando, tá? Então, primeira coisa, eu perguntaria para Priscila, o que você quer com Mary Kay? Né? E aí talvez a Priscila vai me dizer, ai, Dani, eu quero botar R$2.000 no bolso esse mês. Né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho uma vida corrida, mas com venda eu quero botar R$2.000 no bolso. Então, primeira é o o quê?
Segundo, aí essa parte é um pouquinho mais extensa. Por quê? Eu vou detalhar esse como. Eu vou trazer essa pergunta para a Priscila. Tá bom, Priscila, e como tu pretende alcançar esses 2 mil de ganho, tá? Então, a gente detalhou que ela quer ganhar 2 mil. Então, eu já sei que ela precisa vender 5, trabalhando com pedido de 40%. E aí, uma característica do meu trabalho é, toda meta eu divido por semana. Toda. Por uma questão, inclusive, uma estratégia psicológica, tá? Porque se a Priscila ficar pensando 5 mil, 5 mil, 5 mil, ela vai ficar, ai, 5 mil é muito, ai, 5 mil. Às vezes elas se apavoram com isso. Agora, se a gente dividir 5 mil por semana, a gente mudar isso por semana, o valor dela por semana vai ser bem menor. Então, a gente pegou os 5 mil, dividiu aquele valor por semana e a meta dela vai ser na semana. Então a gente vai dividir a tua meta da semana por quantos dias? 7, 7. E aí a gente tem o valor definido do mês, da semana e do dia. E isso traz clareza numérica, que é algo que faz muita diferença no meu trabalho. Existem várias maneiras de fazer Mary Kay. Existem várias maneiras de você vender Mary Kay. E aí eu quero te apresentar algumas. Sessão de beleza, aula de automaquiagem, skin analyzer, venda online. Tu pode também fazer parceria empresarial, sacolinha 48 horas. Então, eu trago aqui pergunto para ela essas estratégias. E ela me disse assim, Dani, eu quero fazer sessão. Eu digo assim, beleza, a Mary Kay nos diz que a média da sessão brasileira é R$300, ok? Ok. Então, quantas sessões tu pretende fazer nessa semana? E aí ela vai dizer, ai, Dani, minha semana é corrida, eu pretendo fazer 2. Quando? Sábado. Ótimo. Então, a gente vai botar que sábado tu vai fazer 2 sessões, beleza? Então, a média da sessão é 300. Então, imaginemos que no cenário perfeito tu vai vender 600 no sábado. Agora, a gente tem um resto da semana inteira. Então, vamos desenhar a tua semana. Quantas sacolinhas 48 horas tu vai botar para rodar essa semana? Quantos atendimentos por dia de skin analyzer tu vai fazer? Quantas postagens tu vai trabalhar nas tuas redes sociais? Quantos lugares tu vai procurar para fechar uma parceria? E aí eu começo a trazer para ela o como, né? Qual é a estratégia que ela vai utilizar para poder alcançar. Como definir objetivos realistas? O que vai definir o quanto a meta dela vai ser realista é a disposição dela. Porque, olha só, uma meta, ela só pode ser realista baseado numa pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu vou conversar com a minha diretora, que é a determinada pergunta. O quanto você está disposta? Porque a pessoa me diz assim, ó, eu quero ser diretora nacional. Qual é o tamanho da tua disposição? Porque a disposição, ela tem que estar completamente alinhada com o objetivo dela. E o que eu vejo, tá? Às vezes as pessoas, elas colocam metas extremamente audaciosas, alcançáveis, realizáveis, só que o nível de disposição da pessoa não é convergente. Então, a meta da pessoa tá aqui, mas a disposição tá aqui. E quando eu falo disposição, gurias, eu falo disposição, não tô só falando da disposição física, mas eu tô falando da pessoa se dispor a aprender o que ela não sabe, se dispor a estudar o que ela não domina, se dispor a voltar a botar a mão na massa, se dispor a aprender, se dispor a caminhar junto. Ou seja, às vezes eu quero ser nacional, mas a minha disposição tá aqui. Primeiro, tá? Eu sou diretora. Então, eu decidi que eu vou construir uma área nacional. O que eu comecei a fazer? Com um time desse tamanho, que meu time tá minúsculo aqui, né? Tava minúsculo. Faz 3 meses que eu decidi construir uma área nacional aqui. Então, eu tinha meia dúzia de gato pingado, tá? E o que eu fiz? Instituir reunião de unidade fixa. Reunião de unidade fixa, treinamento fixo, para já se instalar uma cultura. Qual é a minha cultura de trabalho? A vida inteira em Mary Kay. Cultura de treinamento, cultura de capacitação. A consultora, ela pode não vir na reunião, mas faça chuva, faça sol, ela sabe que eu estou ali para treinar as consultoras. E aí, muitas vezes, a diretora, ela fica nesse pinga-pinga. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje tem. Não, comigo não funciona isso. É cultura do treinamento. Então, eu comecei a fazer o quê? Reunião de unidade fixa. E aí, eu comecei a fazer vários encontros com as consultoras para poder encontrá-las presencialmente e treiná-las. Ensiná-las a fazer sessão, ensiná-las a fazer aula de automaquiagem,
ensiná-las a trabalhar realmente. Dani, você estava falando sobre rotina, sobre o que você tem feito, mas você acredita que tudo isso são hábitos que você hoje não abre mão para continuar este resultado no seu negócio? Esses são... Se alguém te perguntar assim, Dani, quais são os hábitos essenciais para eu me manter como consultora, crescer e ter sucesso na Mary Kay, o que você diria que seriam os hábitos mais essenciais para uma consultora de beleza independente? Eu determinei algumas rotinas e todas elas são baseadas em horários limite. Então, eu coloquei um horário, tá, para abrir a minha loja. Eu coloquei o horário que eu ia acordar. Eu coloquei o horário que eu ia estudar. Eu coloquei o horário que eu ia estar pronta, maquiada na imagem para poder trabalhar. Até porque eu não vendo carne, eu não tenho açougue, eu vendo cosmético. Então, eu vou estar maquiada de domingo a domingo sempre, né? Ó, isso é tão real. Isso é tão real que esse domingo eu tava num restaurante, depois do culto, com a minha família, e eu tava lá sentada e passou uma senhora, Dani Fontana, da Mary Kay. E eu tava como? Maquiada, né? Ela, ai, guria, eu te acompanho, eu sou consultora da área da Carla Veloso, adoro os teus vídeos e tal, né? Cada vez que acontece isso, eu penso, ai, glória a Deus que eu estou na imagem, né? E aí, eu botei esses horários da maquiagem, de me vestir, e eu estipulei qual seria a minha carga horária diária. E eu estipulei qual seria o horário que a minha loja abriria. Faça chuva, faça sol, porque aconteceram muitas vezes. Meu Deus, ainda tem louça na pia. Meu Deus, eu tenho que estender essa roupa e minha loja abre. Gente, eu não fazia. Eu deixava a louça na pia, eu deixava a roupa para recolher depois, porque eu trabalhava na minha mente. Se eu trabalhasse no Itaú, eu tinha que estar aqui batendo o cartão nesse horário. Eu teria que estar aqui maquiada, pronta. Então, se eu fosse CLT, funcionaria assim. E eu não vou permitir que não funcione assim no meu negócio, porque eu sou minha chefa. Ao instituir a rotina de acordar, de estar pronta, da loja abrir, de estudar, porque eu sou a nóia do estudo, eu tô sempre estudando, eu não parei no meu tempo, e eu vejo que muitas vezes existe uma falha, que a galera para no tempo, entendeu? E botei a rotina das ações do mês, reunião de unidade, treinamento de novas, treinamento de produto, grupos de liderança. É impossível. É impossível. Nesse negócio é impossível não crescer e avançar. Agora o seu sobrenome precisa ser o quê? Consistência. Agora, conta pra gente, Dani, como é que você trabalha para que a nova consultora tenha um início forte, um início de sucesso na Mary Kay? O quê dessa consultora, ele precisa estar muito fortalecido também. Porque eu vejo que a consultora, quando ela inicia no negócio e que ela não tem um o quê fortalecido, tipo, o que eu quero, né? O que eu quero? Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero desenvolver o meu negócio, sabe? Muitas vezes, quando essa consultora, ela não tem um o que muito fortalecido, eu gosto bastante de trabalhar essa ideia, tipo, tá, mas o que tu quer com o Mary Kay? O que tu quer nesse negócio? O que tu tá buscando? Quais são os teus objetivos? Até mesmo para ela ter um pouco mais de clareza. A consultora iniciou. O que eu entendo? Essa consultora é uma consultora de vendas. Ela precisa ser treinada para a parte de vendas. Então, eu gosto muito de apresentar para ela, ensinar para ela as diversas maneiras de fazer Mary Kay, fazer aí, né, a explicação de como ela vai trabalhar o mês dela dentro desse contexto das múltiplas formas de trabalhar. E aí, hoje, quando a consultora inicia, tanto nos nossos grupos de WhatsApp, né, de consultora, quanto acesso à plataforma, ela vai ter acesso a uma série de conteúdos que ela vai poder aprender e implementar. E agora, Dani, a gente já tá indo pro finalzinho. Ah, não! Mas eu tenho uma pergunta, Pri. Eu ficaria aqui o dia inteiro aprendendo com porque com a você, Dani, eu acho que você fala as coisas muito na prática, né? Você ensina isso muito bem. Então, acho que eu ficaria aqui o dia inteiro conversando, né? Porque tá delicioso. A gente tá chegando no fim mesmo. Mas eu tenho uma pergunta, ela é bem clichê, tá, Dani? Mas eu vou precisar fazer ela pra você. Responda pra gente o porquê a Mary Kay é a melhor oportunidade para quem quer mudar de vida. O que a Mary Kay mudou na sua vida, Dani? Como realmente sendo a melhor oportunidade, porque tu pode pegar um modelo de negócio. De novo, eu vou lá para modelo de negócio, tá? Vai pegar um modelo de negócio validado, um modelo de negócio que funciona, um modelo de negócio rentável, num mercado extremamente aberto,
e aquecido, aonde tu já tem uma parceria, uma sociedade findada ali com a empresa número 1 de vendas diretas do mundo, ok? Que já te entrega uma série de materiais prontos, onde tu não precisa contratar uma agência de marketing para fazer isso para ti, a Mary Kay já te entrega, né? E aí tu vai poder pegar tudo isso que eu trouxe, aplicando com a tua cara, com a tua maneira, com a tua forma de fazer, com a tua característica, com a tua personalidade, com a tua identidade. Em Mary Kay eu pude construir a minha riqueza, em Mary Kay eu pude construir o meu patrimônio, em Mary Kay eu pude construir a minha liberdade financeira com um negócio que eu acabei de trazer para vocês e sendo eu, e podendo viver a minha prioridade. Gente, quem é a minha prioridade? Minha prioridade é ser mãe. E eu tenho uma frase, gurias, que tá lá no link da minha bio. Escolhi ser mãe, fiquei milionária. Eu escolhi ser mãe. Eu escolhi os meus filhos. Eu escolhi priorizar a vida deles. Mary Kay apareceu como uma oportunidade totalmente encaixável na minha vida. E não que eu trabalhei pouco, e não que eu não me dediquei. Não, eu pude fazer ainda a construção de uma carreira incrível. Eu me tornei realmente uma pessoa, né, com ganhos absurdos, com ganhos acima da média. Vivo uma vida incrível. E hoje eu só consigo pensar que, cara, pelo amor de Deus, existe alguma oportunidade melhor do que essa? Para finalizar, gente, isso é muito legal. Há anos eu falo isso, que eu priorizei meus filhos, que eu escolhi meus filhos. Gente, eu trouxe os meus filhos para fazer a high school aqui nos Estados Unidos. A minha filha do meio quer estudar gastronomia. E aí a gente está fazendo todo um movimento para ela conseguir estudar em uma das faculdades mais brilhantes do mundo, no segmento de gastronomia. Carérrima! E eu posso pagar, e eu posso viver isso com ela. Por quê? Porque eu escolhi ser mãe. Mary Kay apareceu, construiu um negócio incrível. E tenho bala na agulha para poder proporcionar isso, sabe? Então, acho que isso me revitaliza, porque eu vivo realmente a escolha que eu fiz lá atrás. E eu vejo que com Mary Kay, com o fato dela se encaixar na minha vida, eu posso continuar priorizando os meus filhos e viver tudo isso. Ai, chego até a ficar acelerada. Muito obrigada, foi uma delícia te receber aqui na nossa sala do MKCast. Na nossa salinha da nossa casa. Eu agradeço pelo convite e que a gente tem um ano incrível de 2025 para as nossas vidas. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse episódio. Mais uma vez, muito obrigada à nossa diretora nacional sênior top 1 do Brasil, Daniele Fontana. Gente, nos encontramos mês que vem no nosso MKCast, o podcast da Mary Kay. Um beijo, Pri. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Beijo. Tchau, Dani.